Agora a gente fala de saúde aqui no Ver Mais, porque a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, gente, emitiu um alerta de vacinação para funcionários de bares, restaurantes e também hotéis aqui de Santa Catarina que vão receber turistas no verão. Existe o risco de infecção pelo vírus do sarampo. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e países como Argentina e Chile estão enfrentando um surto da doença. Então, para esclarecer esse assunto para a gente conversa agora com o Pablo Sebastian. Tudo bem? Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Ele é infectologista e vai explicar para a gente essa questão do sarampo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Para quem não tem essa informação, quando que a gente recebe a primeira vacina do sarampo? Então é importante a gente entender que o Brasil ele é uma referência no Programa Nacional de Imunizações. E para isso, a gente tem um programa bastante bem estabelecido, no qual é feita a primeira dose de vacina contra o sarampo aos 12 meses de vida, então no primeiro ano já da criança, e a segunda dose com 15 meses de vida. Essa vacina, ela não é aplicada isoladamente, então ela faz parte da tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral aos 15 meses. Doutor, é uma vacina que é aplicada no começo da vida. Então, se a gente levar em consideração que as mamães estão seguindo corretamente, estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, não deveriam ter essa epidemia. Isso, e essa que é a nossa preocupação, Flávia. A gente observa um movimento anti-vacinas ganhando cada vez mais corpo no nosso país, assim como no mundo inteiro. O que a gente vem observando em relação ao sarampo já teve início na Europa 2 anos atrás, quando começaram a ter casos na Itália e em Portugal. E isso se observou justamente essa associação relacionada à ausência da vacina. Posteriormente, nos Estados Unidos, tivemos surto na Califórnia e agora chegou no Brasil. A gente acredita que essa entrada do sarampo no Brasil se deu pela migração decorrente da Venezuela, então que entrou pela região norte do país e a partir daí teve essa disseminação pelo país. E a nossa preocupação muito grande agora em relação ao verão está relacionada com as migrações, porque a gente sabe que a gente habita numa região onde nós temos um movimento muito intenso de turistas e a preocupação é grande. E as pessoas que trabalham em bares e hotéis têm um contato direto com o turista, né? Para a gente explicar melhor para o pessoal de casa, como que é feito o contágio do sarampo? Como que acontece? A transmissão do sarampo, ela é muito fácil. O sarampo é uma doença altamente contagiosa. A pessoa ela começa a transmitir o sarampo a partir do momento que ela tem os sinais da doença. Então, quando ela tem a febre, as manchas no corpo, ela está transmitindo a doença através das gotículas respiratórias. O que isso representa? Pela tosse, pela fala, pelo espirro, tudo isso é um mecanismo, um veículo de transmissão do sarampo. Então, é uma doença altamente contagiosa, porque as doenças de transmissão respiratória, elas são muito fáceis de serem transmitidas. Para a gente viver e entender a gravidade, só Balneário Camboriú tem 11 mil pessoas cadastradas no Sindicato de Trabalhadores. São 11 mil pessoas que trabalham em bares, restaurantes aqui de Balneário Camboriú. Mas lembrando que todos devem tomar a vacina. É em toda Santa Catarina, esse alerta é para todo o estado. Quem tem dúvida? Não tenho mais a minha mãe, não tenho mais a carteirinha de vacinação para poder checar se eu tomei essa vacina ou não. Eu devo tomar de novo, doutor? Então, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. As unidades de referência para vacinação contra o sarampo são as unidades básicas de saúde. É lá onde está o cadastro de cada pessoa e onde está a orientação referente a todas as vacinas. É importante aproveitar esse momento para já colocar a caderneta de vacinação em dia. Mas pensando agora nessa situação de nossa preocupação para fazer um bolsão de contenção de evolução dessa doença, a recomendação do Estado é que as pessoas entre 20 e 30 anos de idade recebam 2 doses, caso não tenham a vacina prévia, e acima de 30 anos uma dose. Então isso é muito importante. É importante que nós consigamos, através da vacina, impedir a evolução dessa doença na nossa região. A prefeitura, o sindicato estarão fazendo ações, mas se cada um ficar preocupado com a própria saúde, agiliza e muito. Tem participação do público, vamos dar uma olhadinha. Emerson, trabalho como recepcionista de hotel aqui em Itajaí, eu tenho que tomar a vacina e tem mais uma dúvida, quem já pegou o sarampo tem que tomar? Bem importante essa dúvida dele. Interessante, né? O sarampo ele já foi uma doença bastante comum e hoje ele é considerado sob controle no nosso país. Então, assim, a doença por si só, ela já oferece imunidade duradoura para a pessoa que teve o sarampo. Então, não, a pessoa que já teve o sarampo, ela
potencialmente já está imune contra essa doença. Mas é importante que esse registro seja válido, seja adequado e que tenha havido confirmação laboratorial dessa infecção. Caso isso não seja comprovado, é importante sim fazer a vacina. Como tu perguntaste antes, existe algum mal de fazer uma dose extra da vacina? Não. Tanto que tivemos a campanha para as crianças menores de 5 anos, onde todas receberam a vacina. Para a gente relembrar, então, para as mamães que ainda não deram essas vacinas, qual que é o período que o bebê deve receber essa vacina? São 2 doses, né? Isso. Então, a primeira dose está contemplada na vacina tríplice viral, que faz a proteção contra sarampo, cachumba e rubéola, aplicado aos 12 meses de vida da criança. E a segunda dose junto à tetraviral, que além dessas 3 doenças, oferece a cobertura contra a varicela, então, aos 15 meses de vida. Tem mais participação do público. Solano. Trabalho como garçom, como faço para evitar a contaminação? Então, a forma de prevenção mais importante é a vacina. Então, é importante que se você tem entre 20 e 30 anos, faça 2 doses da vacina, acima de 30 anos e menos de 50, 1 dose da vacina. É claro que se você já apresentar uma carteira de vacina que contemple as 2 doses necessárias para a imunização, já está ok, está protegido. Mas leve essa caderneta à unidade básica de saúde mais próxima. Por se tratar de uma doença por transmissão de gotícula respiratória, é importante a higiene de mãos, já que nós sabemos que ele é um grande carreador dessas gotículas respiratórias. Então, procurar lavar a mão, fazer higiene ou uso até do álcool gel. Doutor, você que trabalha com isso todos os dias, o que a gente pode falar para as mamães que têm esse preconceito com a vacina? Então, o que nós temos visto, infelizmente, é que com a diminuição de vacinas as doenças reemergem. A gente está preocupado muito em relação à febre amarela, em relação a isso. Percebemos um número aumentado de casos também do último ano para agora. Agora estamos vendo o número de casos de sarampo aumentando e estamos preocupados com a baixa vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. Então, é muito melhor a prevenção por forma de vacina do que adquirida através de doença. Essas vacinas estão bem estabelecidas e são seguras. Não perca essa chance. Tem mais participação do público. Minha filha tem 10 anos, já tomou a vacina. Tem que tomar de novo? Então, são 2 doses. Se as 2 doses estiverem adequadamente registradas na caderneta como aplicadas, ela está em dia com a vacina. Mas se por algum motivo ela recebeu apenas 1 dose da vacina, ela deve receber a 2ª dose também. E como você falou antes, né, doutor, quem não se recorda se tomou, não tem como verificar, não vai fazer mal. Então, é melhor estar prevenido do que correr esse risco, principalmente esses que trabalham diretamente com o turista, porque são estados que... Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Amazonas, Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, vem muito turista. E países como a Argentina, a Venezuela, como você comentou, o Chile, o Peru. Então, toda a região, não só Balneário Camboriú, Itajaí, toda a região recebe muita gente desses locais. Então, tem que se prevenir, sim. Exatamente. E se existe essa forma tão boa, tão prática de efetuar essa prevenção, não tem por que escapar dela. É melhor fazer a vacina. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais. Obrigado.